Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma de nossas aulas do projeto Começando do Zero, Processo Penal. Nós estamos trabalhando inquérito policial e dentro de inquérito policial estamos analisando as características do inquérito. E nós vimos que o inquérito é inquisitivo ou inquisitório, ou seja, não há ampla defesa nem contraditório, certo? E estamos trabalhando especificamente a discricionariedade do inquérito policial. Então, o inquérito, ele é discricionário. Na verdade, o delegado de polícia, durante as investigações, conduz as diligências, realiza as diligências ao longo da investigação, de acordo com os critérios de necessidade, possibilidade e utilidade dessas diligências para aquele momento da investigação. Então, diferentemente do que acontece com um processo em que você tem uma sequência de atos pré-determinada, nós temos no inquérito policial, vejam, nada mais, nada menos do que um delegado que, naquele momento, verifica que ato deve ou não ser praticado, que ato é necessário, que ato é útil, que ato é possível de ser realizado, e vai lá e realiza aquela diligência. Então, o delegado conduz o inquérito de acordo com a sua discricionariedade. E essa discricionariedade do inquérito, ela é consagrada no artigo 14 do Código de Processo Penal. O artigo 14, ele diz o seguinte, que tanto a vítima quanto o indiciado, através ou não de advogado, podem requerer diligências durante a investigação ao delegado de polícia, mas que estas diligências serão ou não realizadas a juízo da autoridade. Então, novamente, que o delegado conduz o inquérito de acordo com a sua discricionariedade. Mas nós vimos que a discricionariedade do delegado de polícia na condução do inquérito possui 3 exceções. E quais são as exceções à discricionariedade da autoridade policial durante o inquérito? São elas, gente, vamos anotar. Primeira hipótese, então, peraí. Delegados possuem discricionariedade. Então, eu tenho que a discricionariedade é uma das mais marcantes características do inquérito policial. Mas esta discricionariedade tem 3 exceções. Ele não tem discricionariedade frente ao exame de corpo de delito. E por que não tem discricionariedade frente ao exame de corpo de delito? Porque o artigo 158 do Código estabelece que quando o crime deixa vestígio, será indispensável o corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, reparem, como é que eu posso provar o vestígio de um crime? Através do exame de corpo de delito. Então, realmente, essa é uma diligência que o delegado não tem como dizer, é desnecessária, não é útil, não é possível. Veja, o crime deixou vestígio, então o delegado tem que determinar a realização do exame de corpo de delito. Tudo bem? Segunda exceção, veja, o inquérito é discricionário, mas delegados não têm discricionariedade frente à requisição do juiz ou do membro do MP. Muito bem. Requisição, gente, é ordem. Vamos anotar isso aí? Eu acho que eu já falei isso na aula anterior, mas se não falei, estou falando agora. Se falei, vou repetir. Requisição é ordem, vem de cima. Requerimento é pedido, vem de baixo. E representação é manifestação de vontade, quando é da vítima. Manifestação de opinião, quando é do delegado de polícia. Tudo bem? Fato é, vejam só, que a requisição do juiz ou do MP, ela tecnicamente tem que ser cumprida por parte de um delegado de polícia. Muitas vezes, o inquérito policial, ele é concluído, um determinado período de tempo do inquérito ocorre, e esse inquérito é remetido ao juiz, o juiz abre vista ao Ministério Público, o Ministério Público verifica quais são as diligências já realizadas e o que ainda é possível de se realizar. O Ministério Público é o titular da ação penal.
é ele que vai avaliar o inquérito policial e verificar se o inquérito já preenche os requisitos para a propositura da ação, para deflagrar o processo. Então, muitas vezes, o Ministério Público verifica que é preciso, para que ele forme a opinião sobre o crime, a realização de uma determinada diligência. E aí ele devolve o inquérito para a delegacia, requisitando o que vai ser feito pelo delegado, certo? Ou requerendo ao juiz que o juiz requisite as diligências ao delegado de polícia. Então, numa situação como essa, quando o inquérito é devolvido para a delegacia com a requisição do juiz ou do Ministério Público, o delegado tem que realizar aquelas diligências. Lógico, pode acontecer de não ser possível a realização daquelas diligências, né? Mas, se ele não conseguir realizá-las, ele vai ter que fundamentar direitinho e tudo mais, ok? O que não pode acontecer é o puro e simples descaso da autoridade policial, o descumprimento daquela requisição, certo? Então, tecnicamente, essa requisição do juiz ou do Ministério Público é sim uma ordem que deve ser cumprida por parte do delegado. Ana, e se o delegado de polícia não cumprir requisição do juiz, pratica crime de desobediência? Ana, e se o delegado de polícia não cumprir requisição do Ministério Público? Gente, aqui, vejam, não existe uma subordinação hierárquica. Mas, veja, existe sim, de alguma forma, uma subordinação da função funcional. Porque, novamente, para que serve o inquérito policial? Para obter prova da infração e indícios de autoria, de forma a viabilizar o exercício da ação penal, de quem é titular o Ministério Público. Então, em regra, o inquérito ele está ali, ele existe, exatamente para fornecer subsídios à atuação do MP. Então, tem quem defenda que, se o delegado não cumpre requisição do MP, pratica crime de desobediência. Mas a posição da jurisprudência é de que não existe crime de desobediência. Crime de desobediência, não. Mas o delegado vai ter que responder administrativamente, explicar lá por que não cumpriu, etc. e tal. Agora vamos entender algo muito importante sobre essa situação. Vejam, uma coisa é uma requisição legal, né? Outra coisa é uma ordem ilegal. Gente, ninguém tem que cumprir ordem ilegal, entenderam? Então, parte-se da premissa de que essas requisições que deverão ser cumpridas pelo delegado de polícia, para as quais ele não tem discricionariedade, porque é uma exceção, certo? Sejam ordens legais. Tudo bem? Reparem, o delegado de polícia, num determinado momento no curso da investigação, pode acontecer e pode não acontecer. Veja bem, tudo vai depender da investigação e das provas que forem surgindo, né? Mas o delegado de polícia, o que se espera é que aquele inquérito colha indícios suficientes de autoria. Muito bem. Mas mesmo antes de nós possuirmos os indícios suficientes de autoria, que irão permitir no futuro o oferecimento da denúncia e a propositura, portanto, da ação, veja, muito antes disso, chega um momento na investigação, porque às vezes um inquérito é instaurado sem que a gente saiba sequer quem seria o suspeito. A autoria completamente ignorada. Mas uma das funções do inquérito é encontrar o possível infrator, né? Então, vai chegar um momento que suspeitas começam a surgir em relação a alguns indivíduos. E, num determinado momento, no avanço lá da investigação, o que se espera é que chegue um momento em que o delegado se convença de que as suspeitas, então, existentes convergem para uma determinada pessoa. E aí, no momento em que o delegado passa a entender que realmente o grande suspeito daquele inquérito, né, é o fulano, o delegado vai promover o que a gente chama de indiciamento.
o momento em que o delegado pratica este ato dentro do inquérito é um momento em que você tem um marco. Olha só, realmente, a partir de agora, o foco dessa minha investigação passa a ser o fulano, possivelmente o infrator. O delegado, ao indiciar o indivíduo, ele está, na verdade, dizendo, olha para cá, para mim, delegado, certo? As provas até então colhidas dentro dessa investigação convergem ou me convencem de que fulano é o possível infrator, entendeu? E aí ele vai ter que fazer isso, gente, de forma escrita e fundamentada. Então, o delegado de polícia, ele, quando promove o indiciamento do indivíduo, né, demonstrando, olha, para mim, a partir de agora, eu entendo que o possível infrator dentro dessa investigação é o fulano, ou os possíveis infratores, porque às vezes são várias pessoas, são fulano, ciclano e beltrano, né? Então, quando o delegado faz isso, ele tem que fazer de forma escrita, porque o inquérito é todo escrito, e tem que fazer isso de forma fundamentada. Então, ele tem que mostrar quais são os motivos fáticos e jurídicos, técnicos, que levam o delegado, que levaram ele, delegado de polícia, a se convencer de que o real suspeito é aquele indivíduo. Tudo bem? Beleza. Bom, esse ato de indiciamento, que pode ocorrer de forma direta ou indireta. Mas este ato de indiciamento, veja, é um ato privativo do delegado de polícia. Então, vamos anotar aí. O indiciamento é ato privativo do delegado. Até porque, gente, ninguém pode obrigar você a se convencer de alguma coisa, né? Então, isso é um critério subjetivo, não acha? Então, é um critério subjetivo. Eu não posso obrigar, você se convença disso, não posso. Ou a pessoa se convence ou ela não se convence, não é? Então, cabe ao delegado, privativamente, durante um inquérito, promover um indiciamento. O indiciamento é um ato privativo do delegado. Isso está na lei. Em que lei? Existe uma lei, a Lei 12.830 de 2013, que foi uma lei muito importante porque ela transforma o cargo de delegado num cargo oficialmente de carreira jurídica. Mas, Ana, não era antes? Pior que não. É porque, veja, antigamente a pessoa era delegada, às vezes, nomeação até, não precisava ter faculdade de direito, antigamente, muito antigamente. Então, veja, a partir de agora, veja, está caracterizado, olha, para ser delegado de polícia tem que ter direito. Para ser delegado de polícia tem que ter feito a faculdade de direito, ser bacharel em direito, entenderam? E tudo mais. E o cargo é reconhecido como um cargo jurídico, um cargo que caracteriza um operador do direito, certo? Então, como juiz, como Ministério Público, como a Defensoria Pública, como advogado, certo? Então, o que acontece? Essa lei 12.830 também definiu que quem pode presidir inquérito policial é o delegado, ok? Então, quem preside um inquérito policial? O delegado de polícia. Ana, mas às vezes existem outras formas de investigação. Realmente, o inquérito policial é uma espécie de investigação criminal. É certo que ela é a espécie mais comum de investigação, certo? Então, existem várias formas de investigação criminal. Existe o inquérito policial militar, existe a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Existem as investigações criminais realizadas pelo próprio Ministério Público. Existem investigações criminais que são conduzidas pelos tribunais, quando a pessoa investigada tem prerrogativa de função. Exemplo, um juiz possivelmente praticou um crime. Eu tenho que investigar isso, não pode ser o delegado a investigar, tem que ser o tribunal para o qual o juiz tem a prerrogativa, né? E assim vai. Então, existem outras formas de investigação. E aí, lógico, a presidência dessas outras formas de investigação vai depender da investigação.
Mas aquela investigação que recebe o nome de inquérito policial tem que ser presidida por um delegado de polícia. Ou seja, um promotor de justiça, que é um membro do Ministério Público, não pode presidir inquérito policial. Certo? Ele preside investigação criminal, mas não inquérito policial. Então, ele pode presidir investigação? Pode, investigação, mas não é o nome, não é inquérito. Certo? Então, e da mesma forma, vejam, o indiciamento, ele é um ato privativo do delegado de polícia. Ana, qual é a consequência do indiciamento? Peraí, é um ato privativo do delegado. Tudo bem, mas o que significa concretamente indiciar? Na hora em que o delegado promove o indiciamento, esse indiciamento vai ser anotado na folha de antecedentes criminais do indivíduo. Então, as pessoas que são suspeitas, e veja, eu não tenho nenhuma anotação na minha folha, espero que você também não, né? Mas tem muita gente que, veja bem, começa a ser, de repente, passa a ser o suspeito. Então, você oficialmente passa a ser o suspeito numa investigação. Isso é anotado na sua folha de antecedentes. Ah, Ana, você passa a ter antecedentes? Isso é uma outra discussão. Não é isso. Veja, mas se um juiz puxar lá a sua folha de antecedentes, vai saber, poxa, esse cara aqui foi suspeito numa investigação, não sei quando. Entenderam? Então, só quem pode fazer constar essa anotação na folha de uma pessoa é o delegado de polícia. Porque só ele pode promover o indiciamento. Agora, no momento em que a pessoa é indiciada, ela passa a ter um monte de direitos, né? Eu sou indiciado, então eu sou investigado, eu sou suspeito, então eu tenho direito ao silêncio, eu tenho direito de não produção de prova contra mim mesmo, eu tenho, entenderam? Um monte de coisas que passam a ser, obviamente, garantias deste indiciado, ok? Então, o indiciado tem garantias, né? E, inclusive, a de estar acompanhado de advogado, se ele quiser. Não é verdade? Falamos sobre isso na aula anterior. Então, veja, quem promove o indiciamento é o delegado. Ah, eu falei que o indiciamento pode se dar de forma direta ou indireta. Qual é a diferença? Que eu sei que você deve estar querendo saber, né? Então, a diferença é a seguinte. Às vezes, vamos imaginar que, sei lá, o Júlio, tá? Ele foi chamado na delegacia para prestar depoimento. Aí ele foi lá, prestou depoimento, tal, o delegado, pô, esse aí é o cara. Né? E aí resolveu indiciar o Júlio. Nesse caso, o delegado teve a possibilidade de colher do próprio Júlio as suas informações de qualificação. Quem Júlio é, identidade, CPF, onde ele mora, profissão, né? Talvez a filiação dele e tal. Então, nesse caso, o delegado teve contato diretamente com o suspeito, colheu dele próprio os dados de qualificação e promoveu o indiciamento direto. Mas, às vezes, as suspeitas recaem sobre uma pessoa X e essa pessoa X não é encontrada, essa pessoa X nunca apareceu, certo? E o delegado, qual é a identidade dele? Qual é o CPF dele? Onde é que ele mora? Entendeu? Então, ele vai fazer isso de forma indireta. Ele vai procurar lá nos sistemas de identificação, porque todo mundo, olha só, Instituto Félix Pacheco, Instituto de Segurança, não sei o que, de Segurança, sei lá, enfim, cada estado tem lá um órgão, né, que tira a nossa identidade e tal. O Detran também e tal. Então, quando eu não consigo pegar diretamente do indivíduo os seus dados de qualificação, eu vou procurar os dados de qualificação nos órgãos de identificação. Às vezes, esses órgãos estão, inclusive, vinculados à polícia, sabe? Então, o que vai acontecer? Né? Esse é um indiciamento indireto, certo? Indiciamento indireto. Então, direto quando o delegado tem os dados de qualificação que foram colhidos diretamente do indiciado. Indireto quando ele faz através dos sistemas de identificação constantes dos bancos de dados de identificação das pessoas. Tranquilo? Muito bem. Mas aí, veja só, gente, por que eu estou falando isso do indiciamento? Então, novamente, a Lei 12.830 diz que o indiciamento é ato
privativo do delegado de polícia. Simples, assim, ok? Então, só o delegado pode promover o indiciamento. Então, vamos imaginar que a gente tenha um inquérito policial que tenha sido remetido ao juiz. O juiz abriu vista desse inquérito ao Ministério Público. O Ministério Público analisou este inquérito e verificou que ele já pode até oferecer denúncia. Mas também pode acontecer dele analisar esse inquérito e verificar que ainda não tem elementos para oferecer a denúncia. E devolver esse inquérito para a delegacia, dando ao delegado uma ordem para indiciar. A pergunta que se faz é a seguinte: membro do Ministério Público pode requisitar indiciamento ao delegado? Juiz pode requisitar indiciamento ao delegado? Porque vejam só, o delegado não tem discricionariedade frente à requisição do juiz ou do MP. Então, é uma exceção à discricionariedade. Em regra, requisição é ordem e o juiz dando uma requisição para o delegado, ele tem que cumprir. O Ministério Público dando uma requisição para o delegado, ele tem que cumprir. Mas se essa requisição for uma ordem para o delegado indiciar, ele vai ter que cumprir? Gente, de novo, alguém pode chegar para você e falar assim, se convence disso aí. Não, olha só, não dá, né? Então, o que que você tem? Veja, isso é uma ordem ilegal. Eu não posso obrigar uma pessoa a se convencer de que o fulano é o suspeito, entenderam? Não. Ou ela se convence ou não. O delegado, portanto, novamente, tem o indiciamento como um ato privativo dele. Ele indicia se ele entender que é para indiciar. Ficou claro? Se ele entender que não é para indiciar, ninguém pode mandar ele fazer isso. Certo? Então, seria uma ordem ilegal. Ficou claro? Novamente, delegados têm que cumprir requisição do MP e do juiz, desde que a ordem seja legal. Tudo bem? Ok? Fechado? Então, tranquilo, tá? Finalmente, delegados não têm discricionariedade, Vamos tirar esse monte de rabisco aqui que atrapalha. Frente à lavratura do auto de prisão em flagrante. Ana, como assim delegado não tem discricionariedade frente à lavratura do auto de prisão em flagrante? Veja, chegou na delegacia um indivíduo em estado de flagrância. Se o indivíduo está realmente em estado de flagrância, veja, se a conduta por ele supostamente praticada, porque ele não foi condenado ainda, né? Mas se a conduta supostamente praticada se enquadra num tipo penal, então é crime, supostamente, né? E ele estava em estado de flagrância, numa das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, está praticando infração, acabou de praticar a infração, foi perseguido logo após em situação que fizesse presumir ser ele autor da infração, ou foi encontrado logo depois com objetos e instrumentos que fizessem presumir, que fazem presumir ser ele autor da infração. Gente, se ele foi encontrado nessas condições e está em estado de flagrância, então o delegado, a princípio, tem que lavrar o auto de prisão em flagrante. E quando o delegado de polícia lavra um auto de prisão em flagrante, toda vez lavrou um auto de prisão em flagrante, é quase que automático. O auto de prisão em flagrante instaura o inquérito. Automaticamente, lavrou o auto de prisão em flagrante, então o auto de prisão em flagrante instaura o inquérito. Isso é o que a gente chama de cognição coercitiva. Lavrou o auto de prisão em flagrante, tem que instaurar o inquérito. Ficou claro? Ok, gente? É isso. Lavrou o auto de prisão em flagrante, tem que instaurar o inquérito. Mas aí vem a nossa questão. Veja, é lógico que existem casos em que a lei veda a lavratura do auto de prisão em flagrante. Mas, veja,
regra geral, está em flagrante, lavra-se o auto. Lavrou o auto, instaura o inquérito. Então, o delegado não tem discricionariedade. Ele não pode dizer assim, não vou instaurar o inquérito nesse caso, não. Entendeu? Não tem. Lavrou o auto de prisão em flagrante, cognição coercitiva. Então, gente, são essas 3 exceções à discricionariedade. Só essas 3, tá? Quando é que o delegado não tem discricionariedade? Quando, diante da lavratura da realização do exame de corpo de delito, quando ocorre requisição do juiz ou do MP e quando lavra auto de prisão em relação ao auto de prisão em flagrante e a cognição coercitiva. Tudo bem? Então, vejam, o inquérito é inquisitivo ou inquisitório. O inquérito é discricionário. Ok? Inquisitivo ou inquisitório e discricionário. Beleza. O inquérito, gente, é dispensável. Nós vimos na aula anterior, o inquérito é uma peça de informação. E, enquanto peça de informação, ela tem por finalidade fornecer a prova da infração e os indícios suficientes de autoria para viabilizar o exercício da ação penal, né? Acontece, e aí vamos prestar atenção nisso, que essa prova da infração e os indícios suficientes de autoria podem surgir por outros meios. Então, se eu tenho prova da infração e indício de autoria colhidos de uma outra forma, lógico, lícita, válida, vejam, é evidente que eu não preciso do inquérito. Às vezes, por exemplo, a vítima já leva direto ao Ministério Público tudo que ela tem de informação e, às vezes, tudo que ela tem de informação e prova é suficiente. Não vai precisar de inquérito, né? Às vezes, tem um processo administrativo processo administrativo numa empresa privada, que apura a prática de um crime, tem prova lá, tem tudo, está tudo lá. Olha só, não precisa do inquérito, né? Então, o inquérito é dispensável, ok? Ana, o que significa ser sistemático? Essa característica vai ser menos cobrada em provas. A ideia de sistemático, ela envolve o seguinte, veja só. O delegado, de novo, ele realiza os atos do inquérito de acordo com a sua discricionariedade. Então, diferentemente de um processo, num processo, a ordem dos atos é definida pela lei. Mas no inquérito, os atos são discricionários. Então, o delegado vai realizando aqueles atos de acordo com critérios de necessidade, possibilidade, utilidade. Mas, de novo, o delegado preside o inquérito, mas ele não é o destinatário desse inquérito. O destinatário do inquérito é o Ministério Público, titular da ação penal, lógico, quando o crime for de ação penal pública, né? E aí, o Ministério Público vai receber esse inquérito, e aí eu pergunto a você, se a ordem estabelecida dos atos do inquérito se a ordem não é pré-definida, como é que o Ministério Público vai entender o que o delegado fez por causa de quê? Vamos imaginar essa hipótese. Imaginem que o delegado seja desorganizado, um zoneado esse delegado. E ele é um desorganizado, sabe? Ele faz assim, em vez dele fazer as coisas, colocar data, número de página e tudo mais, né? Mandar o escrivão lá fazer. Não. Ele fala assim, deixa comigo, eu guardo tudo, ajeito tudo. E aí ele vai fazendo as diligências, tudo bem, lavra tudo a termo, e vai colocando tudo numa pastinha daquelas de elástico. Então, ele tem uma pastinha para o inquérito tal, uma pastinha para o inquérito tal, vai colocando tudo lá, vai colocando tudo lá. Ele não autua, não costura, não. E tal. Aí, um dia, olha só, a estante quebrou. Essa pasta caiu, arrebentou a pasta, espalhou a papelada toda. Ele pegou tudo, botou tudo de qualquer jeito dentro da pasta e mandou para o Ministério Público. O promotor vai entender alguma coisa? Porque, veja, essa diligência é realizada hoje em função do que foi colhido ontem. E é o que foi colhido ontem, mais o que foi colhido hoje, que me leva a colher algo amanhã. Entenderam? Então, se aquilo sair da ordem, eu não vou entender nada do que aconteceu. Porque o destinatário não é a pessoa que realiza a investigação. Então, precisa chegar para ele cronologicamente organizado, entendeu? Então, essa cronologia das diligências tem que ser respeitada na estrutura e organização dos autos do inquérito. Isso é ser sistemático. Entendido? No próximo bloco a gente continua daí.